Que cara é essa? Parece que eu tô percebendo alguém desanimada perto de mim. Ah, não, por terra diante daquele que derruba muralhas. Não contavam com Jesus, mas ele entrou na tua história. Esse é o título da mensagem de hoje. Antes eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eu sempre gosto de ler pela NVI, mas hoje tem uma expressão que eu gosto de ler na RA, que é a Revista e Atualizada de Almeida. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Esse texto é um texto que, quando a gente consegue olhar para ele e perceber a graça e o milagre de Deus acontecendo no meio dessa narrativa, quando a gente consegue perceber o caráter de Deus que vem para nos convidar para segui-lo, a gente não consegue deixar de ir às lágrimas. Porque quando eu estava lendo esse texto, parece que um filme se abriu na minha mente. Um filme de um Jesus que convida homens para serem seus seguidores. Mas na mesma medida que ele convida esses homens, ele também já os ampara com o seu cuidado, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu milagre. Na medida que esses homens se dispõem a oferecer qualquer coisa para esse Jesus, ainda que seja um velho barco de pescador, Jesus vem e opera o milagre na vida deles. Jesus estava numa situação ali que ele estava pregando, mas a multidão foi chegando tão perto ao ponto de jogar Jesus para a praia. E aí Jesus precisa de uma estratégia para continuar pregando. O que Jesus precisa? De um palanque, mas ali não tinha palanque, mas tinha barco. Então Jesus pediu para usar o barco, que era o barco de Pedro, de Simão. E depois que Jesus termina a pregação, Jesus não pergunta para Pedro: o que está acontecendo? Por que você está triste, Pedro? Por que você está aí e tal? Não, Jesus não pergunta nada disso. Sabe por quê? Jesus já sabe. Jesus sabe o que você está passando. Jesus não precisa nem perguntar para você. Jesus te conhece. Jesus sabe o que é que está dizendo esse seu olhar. Ele sabe. Da forma que ele sabia da condição de Pedro. Ele sabia que Pedro passou a noite toda tentando pegar algum peixe e não pegou. E Pedro não ia pescar por hobby, como muitos de nós vamos hoje. Pedro ia pescar para sustentar sua família. E aí Jesus fala: pega o barco e lança as redes lá na frente. Aí é que vem uma coisa interessante. Pedro já disse para Jesus assim: olha, nós tentamos pegar peixe a noite toda, mas não conseguimos. Mas sob a tua palavra, é por isso que eu gosto dessa versão da Revista e Atualizada de Almeida da Bíblia, porque é muito forte isso. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. E eu vou dizer para você que você não precisa muito. Você só precisa de uma palavra liberada sobre a sua vida, e eu vou liberar essa palavra hoje, em nome de Jesus. Você só precisa de uma palavra para poder mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar muita coisa na sua vida. Mas eu quero falar para você de 4 coisas importantes que nós precisamos saber para Deus operar o milagre na nossa vida. Primeiro, nós precisamos saber que Deus, ele produz milagres a partir de coisas simples. A gente só precisa ter uma semente ou a matéria-prima do milagre. Sabe quando Jesus multiplicou os pães e peixes? O que ele precisou? Ele precisou de 5 pães e 2 peixinhos. E aqui, o que é a matéria-prima? É o barco de Pedro. O que Jesus precisa é só de uma semente, de uma matéria-prima. E eu sei que você tem alguma coisa.
Talvez você está tão preocupado, tão assim atribulado, que você às vezes deixa de perceber que você tem a semente, você já tem um começo, você já tem alguma coisa que talvez precisa de uma palavra. Só isso por si só não é nada, mas se Deus dá uma palavra para você, Ele pode transformar isso. Digamos que o cidadão tem um carrinho de cachorro-quente, não está vendendo nada, mas Deus libera uma palavra. E você toma posse dessa palavra. E quando você menos espera, você vai perceber que as pessoas estão vindo, estão se ajuntando, porque elas querem daquilo que você tem. Não desanime, essa é a segunda coisa, não desanime. Pedro estava lavando as redes, por quê? Porque ele não estava desanimado. Ele teve uma frustração por não ter pego nada, mas ele não desce do barco, cata e rasga aquelas redes, eu não quero mais saber de pescaria. Não, ele estava lavando para poder no dia seguinte pescar de novo. E é assim, o milagre às vezes não vem hoje, mas calma, espera, porque amanhã Jesus pode subir no teu barco e tudo pode mudar. A terceira coisa é, se você disser pra mim assim, mas eu tô assim, a coisa minha tá muito feia, isso e aquilo, eu vou dizer, é justamente gente assim que Jesus gosta de ajudar, porque aí todo mundo vai ver que não foi obra do acaso, não foi obra da sorte, mas foi obra de Deus. Quanto pior for, maior é o milagre. E a quarta e última coisa, Ele só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. E agora eu quero orar com você e liberar a palavra que você precisa para esta semana ser uma semana diferente na sua vida, em nome de Jesus. E como profeta do Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção na sua vida. E eu quero profetizar que esta semana portas vão se abrir, milagres vão acontecer, algo novo vai surgir e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra de bênção, de mudança de história, de mudança de sorte, de transformação de vida, de caminhos se abrindo, de situações se consertando, de perdão chegando, sendo liberado. Eu libero uma palavra de vitória para você. Nesta semana, uma palavra de vitória para você e tome posse dessa palavra, porque o nosso Deus é um Deus que age por meio da palavra. É um Deus que desde o princípio da história, Ele disse, haja luz e houve luz. E quando Ele se materializou, quando Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele liberava uma palavra. Alguém foi atrás dele, uma senhora foi atrás dele dizendo, cura minha filha porque ela está horrivelmente endemoniada. Ele disse, vá, a tua filha está curada. Um centurião chegou diante de Jesus dizendo, meu servo está doente, e ele disse, se o Senhor der uma palavra, ele será curado. E assim foi, e eu te dou essa palavra. Receba cura, receba vitória, receba restauração, receba portas de emprego, receba bons negócios, receba aquilo que você precisa para mudar de sorte. Em nome de Jesus Cristo, tome posse dessa palavra. E agora eu te peço, para você não perder nenhuma palavra nossa, para você não perder nenhum dos vídeos, se inscreva no canal. Clica no botão abaixo aqui, inscrever-se, você já vai estar inscrito. Mas é importante você clicar também no sininho para você receber as notícias dos vídeos quando eles são gravados. Dá um like, dá um joinha se você gostou desse vídeo e compartilha o máximo que você puder, porque o diabo está espalhando notícias más, notícias ruins, desgraça e violência no mundo. E nós que somos do Senhor Jesus vamos espalhar palavras de vitória para essa nossa geração. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Eu sou Ney Santos e esse é o canal Jesus Me Defenda.